Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o Ícaro Protásio e o Máximo Dzek. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Falar do Porta Fechada BJJ. Explica pra gente que evento é esse, Márcio. O Porta Fechada BJJ, né, a gente conhece como o praticante do Jiu-Jitsu conhece o BJJ, que é o Brazilian Jiu-Jitsu, na verdade. Ele nasceu, Wendel, com uma proposta diferenciada. Né? Nossa primeira edição foi em novembro passado, então a gente veio para cobrir uma lacuna que tinha no mercado, né? De um evento com cara de show, com cara de espetáculo, um evento com caráter de entretenimento, né, para o público. Então fizemos essa primeira edição em novembro, né? Foi sucesso de público, sucesso de mídia, né? Os atletas, um evento super elogiado, né? Graças a Deus, até nacionalmente, não só aqui em Alagoas, mas no Nordeste foi muito bem falado e também fora, né? Na região Sul, Sudeste. E foi um evento onde nós convidamos atletas a participarem, né? Para estar preenchendo esse card de atletas. Entendeu? Aí agora, o projeto desse ano, 2018, né, nós criamos um campeonato, que vai ser o circuito. Um calendário para 2018. Isso, um calendário para 2018, certo. Né, onde teremos 3 etapas de campeonato, né, com inscrições, onde os atletas vão estar podendo participar, se inscrevendo, lutando e sendo campeões, né, no nosso ranking, liderando o nosso ranking, eles serão convidados a estar participando do evento, do grande evento em novembro, do 4º evento. Por que Porta Fechada? O Porta Fechada surgiu de uma tradição que existia antigamente, como não estamos tratando de um esporte ainda olímpico. Antigamente existia uma certa carência em relação à questão dos campeonatos, competições, e aí o pessoal, tentando se testar, competir, fazia um evento informal, onde era convidada uma academia dentro para outra, era chamada uma academia para outra e naquele local eles se testavam, faziam como se fosse uma competição, mas não de uma maneira formal, como acontece hoje aqui no estado e em todo o país. Por que o jiu-jitsu ainda não é olímpico? Essa é uma pergunta que assim, existem várias explicações. Tudo indica que o caminho ele se tornar um esporte olímpico dentro dos próximos anos. Os próximos anos, assim, olímpicos, né, dentro de das próximas 2 ou 3 Olimpíadas, mas hoje ainda existe uma questão muito empresarial por trás do esporte. Então a gente tem uma confederação nacional, outra internacional que toma conta disso e talvez não seja do interesse deles tornar o esporte olímpico ainda por essa questão. Apesar de não ser olímpico, o jiu-jitsu é muito forte, principalmente no Brasil, é muito forte. Qual a necessidade e a importância de eventos como esse para fortalecer ainda mais? A importância é a seguinte: além de ser um esporte nacional, que como é que eu posso ser mais específico? Ele é um esporte nacional que deve ser valorizado como patrimônio, assim como, a título de exemplo, a capoeira, que há cerca de 5, 8 anos atrás não existia tanta como é que eu posso dizer, uma divulgação em relação ao esporte que começou a crescer principalmente depois do MMA, onde teve uma mudança significativa no cenário, várias pessoas começaram a buscar e daí em diante passou a ser o que é hoje. Um esporte onde os atletas que se destacam podem conseguir viver unicamente do jiu-jitsu. Por que 4 etapas? 3 etapas, né? Isso são 4, março, maio, julho e novembro, 4 etapas. Na verdade são 3. São 3. É um circuito, né? Vai ser o circuito, Porta Fechada. Certo. Primeira, segunda e terceira etapa. Certo. Né? Onde nós teremos os campeões. E em novembro? Em novembro vai ser um evento, vai ser o grande evento nos mesmos moldes do que foi a primeira edição em novembro passado. E por que 3 etapas? 3 etapas justamente para isso, né? Para que nós tenhamos como é que se diz? Para que possamos apurar o que há de melhor, né? A gente criou um sistema de pontuação,
Então, o que é que acontece? Você participa da primeira etapa, ganha. Sai como se fosse um campeonato brasileiro. Certo. Então, o campeão tem 150 pontos, o segundo 100 pontos, o terceiro 50 pontos. Certo. Na soma das 3 edições, aqueles que mais pontuarem no ranking são chamados para o grande evento, O grande evento. que não é que não tem um formato de competição comum, que os atletas se enfrentam até chegar à final. Não, você é convidado para fazer uma luta especificamente com outra pessoa ou participar de um Grand Prix onde você luta com todos os atletas e não apenas com um, como se fosse mata-mata. Entendi. Então, aquele que melhor se destacar faz a final com o do outro grupo que melhor se destacar. E assim essas lutas combinadas são as super lutas. Isso. Isso, exatamente. Como isso daí no jiu-jitsu, isso daí chega a se assemelhar um pouco com o MMA em termos de organização, não em termos de Na luta, realidade, né? isso responde um pouco da sua pergunta também da questão do esporte olímpico. Pelo fato de não ser olímpico, o jiu-jitsu ele é um esporte ainda muito partidário, onde os atletas normalmente não lutam pelo seu estado, pelo seu país, e sim pela bandeira da sua equipe. Com isso, a gente criando uma competição, termina que surgem rivalidades entre as equipes. E termina que os integrantes dessas super lutas terminam sendo aqueles maiores representantes da equipe, que uma equipe como se fosse o mais indicado para representar a equipe, e o outro mais indicado da outra equipe, fazem o confronto das super lutas. Isso é o que vende o evento, né? De certa forma. Torna-se a grande atração. Ao mesmo tempo. Aquele enfrentamento, né? Aquele confronto de dois grandes representantes. Como se fosse um fla-flu. Ao mesmo tempo que não tem essa questão mais de tipo Estado, né? O jiu-jitsu termina se tornando mais comercial em termos de TV também, não é, Márcio? Sim, com certeza. Com certeza, né? Atrai, né, mídia, né? Na primeira edição nós conseguimos uma boa repercussão, né? O evento em si, ele atraiu bastante isso. E patrocinadores, né? Porque o atleta ele está ali, ele passa a ser também uma vitrine, ele está com os pets, né, de organizações, de empresas, de patrocinadores. Então, essa parte comercial, a parte do marketing está muito envolvida, muito associada ao evento, ao atleta em si. Um evento como esse, exemplo, o atleta já chega com o quê? Um patrocínio de um suplemento, de vestimenta. Na verdade, ele precisa de tudo isso, né? Ele precisa de suplemento, ele precisa de um espaço para treinamento, ele precisa do kimono, ele precisa da alimentação, ele vai competir fora, ele precisa ter despesa com viagem, né? Com passagem, com hospedagem, com inscrição do próprio evento. Existem eventos no mundo todo, né? Tem os grandes eventos, os grandes desejos, né? Que tem os mundiais, né? O Ícaro tá se preparando aí para lutar fora, né? Ele vai falar sobre isso daí. Então, tudo isso requer um investimento, entendeu? Então, aquele empresário que enxerga no atleta um potencial, ele vai colocar a marca nele, né, no atleta. É um investimento que não é tão alto quanto de mídia, quanto você gastaria de mídia, porque esse atleta ele vai estar trazendo esse retorno, né? Ele vai estar no pódio ali, vai estar dando essa visibilidade e vale muito a pena. Você está se preparando para lutar fora? Conta aí pra gente. Na verdade, assim, eu pratico jiu-jitsu há 8 anos, sou um apaixonado pelo esporte e como organizador, que para mim é uma experiência nova, eu fico até sentindo um pouco de dor do cotovelo do que a gente está conseguindo proporcionar aos demais atletas e tendo que ficar observando aquilo ali sem poder atuar, sem né? poder atuar por questões profissionais, porque a gente faz tudo tão detalhadamente que não quer correr o risco de participar da competição e terminar mudando o foco. Sim. Então, durante as edições do Porta Fechada, a gente fez um acordo, pelo menos que está valendo ainda, de se manter na questão da organização. Aproveitando isso, eu acho que esse ano eu completo 30 anos. Então, eu mudo de categoria. Eu deixo de ser adulto e passo a ser master. E o mundial, o campeonato mundial dos masters, ele acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos. E já era um sonho competir em um campeonato de nível internacional. E esse ano tudo indica que vai ser possível. Então, além da questão da minha profissão, eu sou advogado, sou organizador
organizador de eventos, sou atleta, mas pelo fato de ser um sonho, eu tomei essa decisão junto da minha família e aí a gente vai, em agosto, partir para Las Vegas para essa competição aí e eu espero trazer bons resultados aqui, né? O Master no futebol, por exemplo, ele começa só lá depois dos 40. Não vai criar uma subdivisão, não, o jiu-jitsu? Já existem várias subdivisões, né? No caso, tem desde da mirim, infantil, juvenil, até a Master. A Master ela é dividida em várias etapas. O campeonato mundial adulto ele acontece na Califórnia. Para os atletas que têm a idade mais de 30 anos, o mundial é em Las Vegas. E existem as divisões dos Masters. Então, por exemplo, eu sou Master 1, que vai até 35 anos, Master 2 até 40, Master 3, até o Sênior 1, Sênior 2. Então, existem essas divisões, todas englobadas nesse campeonato acima dos 30 anos, né? Quais as categorias que tem no Porta Fechada BJJ, não é isso? BJJ. BJJ. As categorias nós dividimos um pouco diferente do tradicional. Então, as categorias para adulto e master vão até 60 quilos de kimono, até 70, até 80, até 90, até 100 e acima de 100. Fizemos 6 divisões. E para juvenil, a gente diminuiu 10 quilos. Então, começa a partir de 50, até 50, até 60, até 70, até 80, até 90 e acima de 90. Mas são 6 divisões. Tradicionalmente, no jiu-jitsu esportivos temos 9 divisões. Quais são as premiações? As premiações. O que é que acontece? Como a gente formulou esse formato com ranqueamento, a gente está premiando o atleta campeão do ranking de faixa marrom e preta em R$ 1.500 cada um, e faixa azul e roxa R$ 1.000. Feminino. Isso masculino. Isso masculino. No caso do feminino, faixa marrom e preta R$ 1.500, azul e roxa R$ 1.000. Fora a questão, assim, nós somos um evento, como a proposta é um pouco diferenciada para vender para televisão, para os canais de mídias sociais, o que é que acontece? Nós temos muitos patrocinadores. Então, nós temos a academia patrocinando, nós temos uma marca de kimono forte nos patrocinando. Além da questão da premiação em dinheiro, o atleta ainda sai com kimono, com plano para fazer preparação física, numa das academias de referência. Não sei nem se eu posso falar o nome. Pode posso falar. À vontade. Então, Academia Top, que é uma academia de referência aqui no estado, a Nutrifit Brasil, a melhor loja de suplementos aqui do Nordeste. Trata Maceió. Trata Maceió. Que o bom da gente é isso, a gente consegue fazer o cara treinar, fazer o cara recuperar das lesões, a gente consegue o suplemento, consegue o kimono, a gente dá todo o aparelhamento fora a premiação do dinheiro. Que se não fosse isso, ele terminaria gastando dinheiro atrás dessas outras coisas. Sim. Então a gente proporciona tudo isso ao atleta e todos os nossos patrocinadores, pelo menos nessa primeira edição que aconteceu em 25 de novembro do ano passado, estavam pessoalmente lá, nos cumprimentaram, os atletas saíram extremamente satisfeitos. Isso tudo para fazer a inscrição no Porta Fechada, pode ir pelo site, não é isso? Isso. O site é o www.soucompetidor.com.br. A maior plataforma de inscrições do Brasil é através desse portal. A primeira, dia 10. Primeira edição do Porta Fechada, dia 10 e 11 de março. A gente está indo para o primeiro intervalo, estou aqui com o Márcio Mutzek e com o Ícaro Protásio, organizadores, eles que são da Protásio e Mutzek Empreendimentos, está realizando o calendário 2018 do Porta Fechada BJJ. A gente volta daqui a instantes para voltar para falar mais sobre esse evento. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Voltamos
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Máximo Rudzek, com o Ícaro Protásio. Estamos aqui falando do Porta Fechada BJJ, que tem sua primeira edição, sua primeira etapa do calendário 2018, no dia 10 de março, mas tem mais 3, eu queria que vocês reforçassem. Quais são as outras 3 e se já tem data para os meses? Temos sim. O circuito, né? São 3 etapas, 10 e 11 de março agora. Dá tempo de se inscrever ainda, quem quiser lutar, né? Atletas de todo o Brasil, né? Não só de Alagoas. Inscrições até o dia 6. Depois a próxima edição é dias 12 e 13 de maio. E depois 14 e 15 de julho. Aí está prevista, né, a grande edição, né, o evento principal em novembro. A gente não definiu ainda essa data. Estamos trabalhando. São todos no Colégio Marista? Só as etapas as 3 etapas do circuito, isso. No colégio, é o ginásio campeonato do Colégio Marista. Porém, nós somos um evento de ambições regionais e, quem sabe, futuramente nacionais. Então, lógico que a gente não descarta a possibilidade de promover esse tipo de evento em outros estados também. Nós temos as datas já definidas das 3 etapas, até porque a gente confronta, antes de definir o calendário, com os outros eventos que acontecem aqui no estado e nas regiões próximas, né? Outros estados vizinhos. Então, como eu disse, a gente tem ambições de se tornar um projeto grandioso como já era previsto inicialmente. A gente já sonhava com isso e está abrindo esse circuito. A primeira edição vai acontecer aqui no estado de Alagoas, até por uma questão de logística nossa, mas nada impede que a gente realize também em outros estados aí essas próximas edições durante o ano. Já até tem propostas, né, de estar realizando, por exemplo, em Recife, em Aracaju, mas a hora que a gente se sentir realmente preparado, né, para estar saindo daqui, a gente bota tudo no carro e leva. Entendi. Fica Mostra pra gente qual vai ser a medalha da premiação do Porta Fechada BJJ. Um exemplar, né, da primeira edição, né? Essa foi a medalha da edição de novembro. Né? Na verdade foi uma medalha para os participantes do evento, foram 22 atletas convidados. Porque além da medalha, houve o troféu, né, do primeiro e segundo colocados, né, para os campeões e vice. E esse é o modelo de medalha, né, esse é um padrão de medalha que será trabalhado, a gente vai estar oferecendo aos atletas que competirem agora no circuito. Entendo. Como é que está o acordo com o Canal Combate? Com o canal, tá muito bem, né? Isso bem encaminhado, bem conversado já, Wendel. Já estamos com o contrato assinado com eles e só esperando a data, né? Para quando isso vai ao ar. Isso vai ser muito bom, muito gratificante, né? Para o jiu-jitsu alagoano, nordestino, né? Em si, porque é uma verdadeira vitrine, né? Isso vai levar o nome, né, o evento Porta Fechada, a um outro patamar. Então foi uma conquista muito interessante. E ele deve ir ao ar numa segunda-feira, eles têm uma grade em um programa que se chama Arena Combate Grappling, que vai ao ar toda segunda-feira, e são várias reprises. Então, tá uma grande expectativa, porque nós temos o nosso canal no YouTube, do Porta Fechada, onde nós colocamos todas as lutas do evento, do GP, com exceção as finais e as super lutas. Então, quem não foi ao ginásio no dia 25 de novembro não viu essas lutas, né? Então tá essa grande expectativa. E vai poder ver no Canal Combate. Vai poder ver no Canal Combate. Exatamente, com exclusividade legal. Esse é talvez o maior diferencial do Porta Fechada, a divulgação que vocês fazem em torno do atleta? Com certeza, esse é o maior diferencial do Porta Fechada. Porque, às vezes, nós temos grandes atletas que, por alguma razão ou outra, se destacam em grandes eventos regionais, estaduais, nacionais, porém ninguém fica sabendo disso. Então, o que a gente quer criar de cultura para aqui, a partir de agora, é que os atletas que se destacarem aqui vão ser vistos não só pelas pessoas do meio do jiu-jitsu, e sim da forma mais ampla
possível, através da televisão, internet, nossos canais. Eu até, a gente quando fazia visita às academias, ano passado, eu gostava de repetir muito isso. Por exemplo, eu sempre gostei de competir, porém minha mãe nunca me viu lutando. Às vezes, por uma questão de desconforto, de não ir ao ginásio, de ficar nervosa, ela não ia. Eu acredito que a mãe de todos os atletas que vão participar dos nossos eventos vão poder assistir de casa, no conforto, sem precisar sair, mostrar, ficar com aquele dali de lembrança, o próprio atleta guardar e quando for conversar com o patrocinador, não apenas prometer, dizer, ó, eu sou isso aqui, essa aqui é a minha performance, foi assim que eu me destaquei. É justamente em torno disso que gira toda a proposta do Porta Fechada. O evento é só masculino? Essa primeira edição, que vai acontecer dia 10 e 11, em respeito às outras organizações que acontecem aqui no estado, a Federação, a Liga Alagoana, uma semana depois vai acontecer um evento exclusivamente feminino. Então, o que é que acontece? A gente não tem o interesse de confrontar datas, de dividir o público, e em respeito a esse evento, que vai acontecer no final de semana, dia 18, dia 18 é a Copa Maria Bonita. Copa Maria Bonita do Esse que é um evento exclusivamente feminino, a gente optou por fazer um evento exclusivamente masculino, tanto para fortalecer um evento quanto o outro. Certo. A taxa a gente já falou, tem o super soucompetidor.com.br. Isso. Mas o valor a gente ainda não falou. Falou? Ainda não. Não. Qual o valor da taxa? A taxa de inscrição custa R$ 75,00, com um detalhe. Dentro desse valor está abrangida tanto o valor da disputa pela categoria, pela divisão de peso, como pela divisão aberta por faixa. Porque no jiu-jitsu tem isso. Você compete pelo seu peso e depois com todos os campeões daquela faixa competem entre si. Certo. Então, vários eventos cobram a taxa do absoluto à parte, como se fosse uma outra competição. Certo. Nós integralizamos o valor das duas disputas, tanto categoria como absoluto, dentro desses R$ 75,00. E somente vão participar do absoluto os atletas que forem para o pódio de suas categorias, respectivas categorias, né? Certo. Quando a gente está analisando de certa maneira essa expansão, vocês falaram de outros estados, por exemplo, como é que está o cenário brasileiro de competições assim de jiu-jitsu? A gente vê, eu posso falar principalmente pelo fato dessa questão da competição, que sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer. Então, o que é que acontece? Antigamente, a gente tinha que, se quisesse competir constantemente, você teria que buscar outros estados, às vezes Recife, às vezes... Não tem calendário forte em Alagoas? No Nordeste em si não tem. A grande realidade é essa. Nós temos, como eu havia falado, temos uma federação nacional que acontece vários eventos pelas regiões do país. Aqui no Nordeste, salvo engano, o único que acontece é o Salvador Open, que acontece 1 ou 2 vezes por ano. Que é da CBJJ. Que é da CBJJ, que é a confederação principal daqui do nosso país. Então, o que é que acontece? Enquanto tem Rio Open, São Paulo Open, Floripa Open, Curitiba Open, enquanto eles, como é que eu posso dizer, a região sul-sudeste é um pouco mais favorecida, a gente aqui do Nordeste fica um pouco carente nesse aspecto. Então, diante dessa ótica, a gente tem acompanhado um movimento bastante legal aqui no cenário, tanto nordestino como estadual, e eu acredito que a gente fortalecendo a marca Porta Fechada vai conseguir engrandecer ainda mais, inclusive criar o interesse desses grandes eventos, falo grandes pela questão de serem confederados, de virem para cá também, de ver que Alagoas tem um espaço legal para eles poderem trabalhar. Eu tenho a impressão, acho que a gente, pensando em outros esportes, o futebol mesmo deu uma amostra de como uma liga do Nordeste às vezes consegue superar uma liga do Sul, né? Você vê a Copa do Nordeste tendo uma mídia e uma publicidade em cima disso, que desperta o interesse de canais americanos, de outros lugares, para você ver isso. O Nordeste tem uma força, tem um potencial que pode ser explorado, né? Tem uma curiosidade a respeito do jiu-jitsu, que é a seguinte: se você for olhar o calendário anual
da CBJJ, você vai ver que temos pouquíssimos eventos aqui no Nordeste. Porém, os atletas de maior destaque nas faixas coloridas são nordestinos. Isso porque às vezes a gente enfrenta uma dificuldade tão grande, tendo que dividir a questão da responsabilidade com o esporte com outras responsabilidades, e essa falta de visibilidade que o Nordeste é um pouco carente mesmo, que termina que aqueles que chegam lá se destacam. Então, se você pegar os grandes nomes dos atletas em ascensão, a grande maioria são nordestinos. E isso chama a atenção principalmente nós, organizadores, que queremos agora, por exemplo, sei lá, tentar criar o interesse dos caras do Sul-Sudeste, talvez, de vir lutar aqui também. E não ficar só a gente na carência de entrar nesse cenário através do... E o segredo para isso é o quê? A divulgação? Hoje... Esse trabalho, né, principalmente. Exatamente. Está criando esse desejo, né? Criando o desejo mesmo de estar vindo participar do Porta Fechada. O Porta Fechada. E ampliar isso. Dá para ampliar o número de competidores também no Nordeste? O que é que acontece? Como é que eu posso ser mais claro? O número já é alto? Ou, tipo, porque sempre há uma possibilidade, por exemplo, eu vou tentar até ser mais, vamos dizer, mais periférico. Se você tivesse exageradamente um rugby, o potencial de crescimento de um rugby, por ser um esporte desconhecido, era gigante de crescimento. Não é o caso do jiu-jitsu. O jiu-jitsu já tem seus adeptos, e muitos. Mas você acredita que uma maior divulgação de um evento como Porta Fechada pode ampliar ainda mais, nesse sentido, o número de adeptos? Por exemplo, como tem uma comparação sobre o número de adeptos no Sul-Sudeste com o de Nordeste? Esses números, eu confesso que a gente não tem acesso a esse tipo de informação. O que a gente pode dizer é justamente que, em relação ao Nordeste, diante desse desfavorecimento que existe, talvez a visibilidade, quando para alguns é mais fácil participar de um evento que é próximo, a visibilidade faça com que chame a atenção dessas organizações maiores de que está acontecendo esse movimento bacana aqui e virem buscar aqui também. Entendeu? De criar o interesse da publicidade chegar até eles, porque o difícil é isso. Às vezes tem caras que são extremamente talentosos, que passam sua vida se dedicando ao esporte, se aposentam e ninguém conhece o cara. Então, a visibilidade traz isso. Você, com a visibilidade, você consegue chamar a atenção de empresas, das grandes corporações que realizam os grandes eventos aqui do país. Esse é a nossa finalidade, e eu acredito que, com certeza, a gente conseguindo proporcionar isso aos atletas vai trazer muita coisa boa para aqui, para o estado e para o Nordeste. Um passo muito grande em direção a isso, né, que o Igor está falando, vai ser essa conquista desse espaço no Canal Combate. O Brasil todo vai estar vendo o que nós temos de melhor aqui. Né? Pois é. Eles vão estar vendo essas 5 lutas, né, as 3 super lutas e as 2 finais dos 2 GPs, vão estar vendo e reconhecendo o que a gente tem. Porque esses atletas, pelo que a gente tem conhecimento, não tiveram essa visibilidade fora, né, nacionalmente, como vão ter agora. Pois bem. Quero agradecer ao Márcio Mrodzek, ao Ícaro Protásio, parabenizar pelo evento. O Porta Fechada BJJ tem sua primeira etapa no dia 10 de março. Você pode se inscrever para essa primeira etapa pelo soucompetidor.com.br e o programa continua. Vamos para um breve intervalo. Obrigado a vocês. Muito bem, um espaço. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Once is okay. What a beautiful day.
Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo a Leila Samira, socióloga, quem eu agradeço bastante ter aceitado o nosso convite. Vamos falar de povos ciganos. Um tema que eu diria que em Alagoas é pouco explorado. Como foi que você chegou a esse tema? Muito pouco explorado, não só no nosso imaginário, na nossa vivência diária, né, que a gente conhece muito pouco sobre os ciganos, quanto na academia também. São poucos os trabalhos antropológicos, históricos, que versam sobre os ciganos. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né? Agradecer a amiga Graça Tenório, né, por conhecer o meu trabalho, né, e agradecer a você, Wendel. Nós que agradecemos, é sempre um prazer discutir, e conhecer, né? Porque eu acho que uma das grandes missões, não só do jornalismo como da televisão para mostrar, é conhecer quem é o povo cigano aqui de Alagoas. Exatamente. E é muito importante também quando as nossas pesquisas, elas extrapolam os muros da universidade. Então, a satisfação está aqui falando sobre esse trabalho. Então, quem são os povos ciganos? Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu não falo pelos ciganos. Né? Os ciganos são povos que vivem há bastante tempo, são sobreviventes. Eles vivem há bastante tempo marginalizados pela sociedade e eles estão há todo esse tempo sobrevivendo, né, juntamente com a sua cultura, que é riquíssima e milenar. Então, eu não estou aqui para falar pelos ciganos, mas para falar sobre a minha pesquisa, né, onde os ciganos de Carneiros, aqui sertão de Alagoas, né, abriram o seu rancho para mim, o seu acampamento, me respeitaram como pesquisadora, né? E agora, né, hoje, pelo tempo de pesquisa, como amiga. Então, é justamente esse trabalho do ponto de vista antropológico, acadêmico, que eu posso te responder. Certo? Então, quem são os ciganos? Não dá para generalizar. Aqui no Brasil, existem basicamente 3 etnias ciganas. São os Rom, os Calon e os Sinti. Essas etnias vieram de lugares diferentes da Europa, certo? Então, pelas pesquisas e por dados do IBGE, nós sabemos que a maioria dos ciganos que vivem aqui no Brasil, eles são justamente da etnia Calon. E quem são esses ciganos da etnia Calon? Eles são ciganos que foram degradados de Portugal e Espanha, a partir do ano de 1574. Se eu não me falha a memória, foi em 1574 que os primeiros povos ciganos, a primeira família cigana, que foi a família do cigano João Torres e da sua esposa Angelina, tem até em algum museu em Portugal esse documento de degredo, e eles vieram para cá, para o Brasil, justamente pelas políticas persecutórias, políticas discriminatórias e anticiganistas que existiam na Europa. Lembra pra gente o que era o degredo em Portugal, para que o pessoal explique como é que chegaram os ciganos. Então, até hoje, até hoje não se sabe. Certamente, de certeza, não tenho nenhum registro histórico, digamos, confiável, né, que nos dê certeza de onde vieram os ciganos. Mas os ciganos, eles têm um idioma próprio, eles falam a língua própria. Qual é essa língua? O romanês. Certo. E aqui no Brasil, os Calon, eles falam o Xibe ou Calé. Então, os estudiosos, né, queriam descobrir de onde esses povos são oriundos, né? E como foi que eles se espalharam pelo mundo, né? Então, a língua deles, essa língua própria, começou a ser objeto de estudo. Não? Então, hoje acredita-se, não é algo, segundo Monen, né, um dos grandes pesquisadores na área da antropologia, né, que estuda ciganos, não é ainda algo assim, uma verdade absoluta, né, de onde os ciganos vieram, né? Mas acredita-se, grande parte dos estudiosos acredita que eles vieram da Índia. E da Índia, eles se espalharam pelo mundo todo. Por que se acredita nisso? Justamente pelo estudo desse idioma. O idioma dos ciganos, ele
ele é muito parecido com o sânscrito, que é uma língua de origem indiana. Me permita novamente, a gente falava até antes do programa, você tem um livro do Victor Hugo que fala no Corcunda de Notre Dame, que fala da esmeralda, que não é muito diferente em termos de descrição da Jasmim de Aladim de Mil e Uma Noites. Sim, sim. Né? Isso Em mesmo, termos- a cor da pele, a cor dos olhos. As vestimentas, Isso. a forma como dançava, como fazia as coisas, de certa maneira, não é verdade? Isso. Eu sou um leigo, mas assim, estou tentando dizer o que, certamente, acho que você encontra algumas semelhanças. Isso, e justamente é muito importante você citar a literatura, né? Porque grande parte do conhecimento que a gente tem sobre o povo cigano é justamente através da literatura. Então, os ciganos sempre foram um povo, eles não desenvolveram a escrita, eles sempre foram um povo de cultura oral, de tradição oral, aquelas histórias, aquela tradição passada, né? Aquela família passada através do tempo. Eles sempre foram povos ditos, você falou do degredo, degredados. Portugal, no século XVI, ele começa a mandar para o Brasil os indesejáveis. Exatamente. Independente de cigano ou não. Quando a gente aprende na escola, no ensino fundamental, que, nossa, o Brasil foi constituído por pessoas que não eram desejadas na Europa, né? Então, os ciganos estavam Entre nesse eles meio. estavam nesse... Sim. E qual era a principal característica desse povo cigano para ser indesejado em Portugal? Olha, a forma de viver cigana, ela vai muito de encontro a uma lógica ocidental, que é uma lógica da racionalidade, uma lógica do relógio, né? Uma lógica das categorizações. Então, o povo cigano por levar uma vida diferente. Um cigano ele pode trabalhar na feira, mas ele não tem a obrigação de ir para a feira das 8 da manhã até as 18 da noite. Então ele vai seguir... Ele vai quando quer? Sim. Ele vai seguir, vai quando quer ou vai de acordo com a lógica interna da família, interna do grupo. Então o povo cigano, eles não estavam sobre a égide do relógio, daquela ideologia onde dizia que você é dignificado através do trabalho. Sempre foi um povo vinculado às artes, vinculado à dança, vinculado à música e vinculado também ao trabalho duro, é claro, que eles sempre trabalharam de negociantes. Então, os ciganos circulavam levando as novidades, as mercadorias, né? Tem uma letra de uma música do Chico César que ele fala o seguinte, em certo momento, faz bem assim: acabou meu período de cigania. O povo cigano é um povo nômade? Outra pergunta bastante delicada que eu vou tentar te falar. É o seguinte, quando a gente analisa tudo que foi escrito sobre o povo cigano, foi escrito... lembra que eu te disse que o povo cigano é um povo de tradição oral? Sim. Então, tudo que é escrito sobre os ciganos, não foram os ciganos que escreveram. Tudo que é escrito sobre os ciganos, tudo que foi escrito, foram justamente nós que escrevemos, com os nossos olhares, com as nossas categorias, né? Então, quando a gente tenta encaixar os ciganos nessa categoria que é nossa, nômade sedentário, porque quem gosta da fixidez somos nós, que gostamos de ter a nossa casa, nossa propriedade, o nosso lugar. E os ciganos, eles sempre viveram de uma forma diferente. Alguns autores tratam como um nomadismo forçado. Por quê? Porque os ciganos sempre foram pessoas não gratas nos lugares onde passavam. Então, muitas das vezes, eles tinham que partir de um lugar para o outro porque eram perseguidos. E com isso, eles foram desenvolvendo uma forma diferente de lidar com o território. Então, diferente de indígenas, de quilombolas, que são povos tradicionais, que têm uma ligação ancestral com o território, os ciganos não. A ligação que os ciganos têm com o território é uma ligação afetiva, é uma ligação de sobrevivência. O território do cigano, onde o cigano tem apego, onde o cigano resolve morar, resolve ficar, é o território onde ele consegue sobreviver.
Então, a sobrevivência sempre foi a questão principal da vida cigana. E as relações afetivas, que são as relações de parentesco, as relações com a família. Me permita fazer uma provocação. Pode ser. Quando você falou da relação do indígena com o território, nós não estamos tratando de um indígena do século XVIII, XIX, porque quando a gente vai ver um pouco do histórico do indígena, ele é muito semelhante a isso que você está falando dos ciganos. Se você for dar uma olhada até nos nomes das cidades, você tem São Bernardo do Campo. São lugares abandonados pelos indígenas que viraram campos. Eles saíam se deslocando também. Havia um certo deslocamento. Sim, inclusive existem trabalhos que tratam desses deslocamentos indígenas. Mas não é, exemplo, enquanto os indígenas se deslocavam pelo Brasil, você pode tratar, eu estou sempre fazendo em termos de provocação, que eu não estudo sobre o assunto, obviamente, mas os ciganos também se deslocavam, não era um movimento semelhante, guardadas as devidas proporções? Olha, ao deslocamento do indígena, eu não sou especialista nos estudos de indígena, mas pelo que eu entro em contato a esse deslocamento, mas ao mesmo tempo também há um apelo em relação à terra, há um apelo em relação à ancestralidade. Entre os ciganos é complicado, a gente não acha esse tipo de apego ao território em si. Tanto que quando você para para falar... É difícil você dizer um país dos ciganos. Isso, porque não existe um país, não existe uma nação cigana. Eles estão espalhados pelo mundo e estão vivendo e estão se fixando ou não em locais que eles conseguem sobreviver. Só isso. Então, foi muito importante essa provocação, porque entra numa parte central do meu trabalho. Como eu estudei os ciganos residentes em Carneiros, né, hoje em Carneiros, em uma das minhas entrevistas, em uma das minhas conversas com o seu Francisco, que hoje é falecido, mas foi um líder importantíssimo, né, dos ciganos Calon nessa região. Então, eu disse, não, de onde vocês vieram? Por que vocês resolveram parar em Carneiros? Então, Carneiros não foi a principal rota. Eles não saíram da Bahia com a ideia de se fixarem naquele lugar. Porque antes de se fixarem em Carneiros, eles foram para Dois Riachos, eles foram para Santana de Ipanema, ficaram um tempo lá. Eles ficaram na beira da estrada, em Dois Riachos, moraram um tempo em Tapera, São José da Tapera, foram para Carneiros, depois voltaram para Dois Riachos, tentaram ficar um pouco em Arapiraca, para depois voltarem para Carneiros. E o que fizeram? Então, antes de se fixar nesses lugares, pode ver, eles praticamente circularam pela essa micro-região de Santana de Ipanema, até conseguir se fixar, né, em Carneiros. E você pergunta como? Existe uma série de fatores que fazem com que o cigano decida ficar ali, né? Eles decidiram ficar em Carneiro. Em primeiro lugar, eles falam da proteção. Então, é uma das categorias que era recorrente nas entrevistas. Então, como foi que as pessoas daquela cidade receberam eles? Como foi que os políticos agiram? Como foi que a instituição policial agiu? Como foi que a escola recebeu? Tem água perto do rancho? Sabe, porque seu Francisco sempre falava para mim, minha filha, rancho bom é rancho que tem água. Né? Que como eles vivem em barracas ainda, então quanto mais próximo tiver o lugar onde eles possam ir buscar água limpa para beber, para limpar suas roupas, para tomarem banho, melhor ainda. Então, tem todos esses fatores que possibilitam eles escolherem o lugar para se fixar, né? Você pode ver Dois Riachos, Santana, Tapera, Arapiraca, né? Por que Carneiros? Justamente porque eles sentiram essa recepção. Entendo. A gente vai para um breve intervalo. Eu estou aqui com a Leila Samira, ela que é socióloga, ela que é mestre em antropologia pela UFAL. E a gente está falando aqui dos povos ciganos. A gente volta já. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira?
Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Voltamos com o programa, o último bloco do programa Ponto de Vista. Estou aqui com Leila Samira, socióloga, especialista e mestre em povos ciganos. Leila, o que é mais característico no povo cigano? Seu vestuário, sua dança, o que é mais característico? Não dá para generalizar os povos ciganos, né? Como eu te disse, existem as etnias diferentes, inclusive existem diferenças de família para família dentro da mesma etnia. Certo. Então, por exemplo, aqui em Alagoas nós temos ciganos da mesma etnia, Calon, em Penedo e em Carneiros, por exemplo. Mas a forma de vida e de comportamento desses grupos, apesar de se identificarem Calon, que são da mesma etnia, eles variam de acordo com a família. Então, como pontos principais, né, a gente pode citar a relação familiar. Para o cigano só se entende alguém. A ideia de indivíduo do cigano, ele está estritamente ligado à família. Então, não se é cigano sozinho. Tanto que muitas vezes quando a gente encontra ciganos na rua, a gente nunca encontra um sozinho. E isso também esse tipo de costume fazem com que eles sejam alvos de preconceito, porque eles são lidos às vezes como uma quadrilha, um bando, são famílias. Então, quando o cigano está na feira negociando, ali está o pai, ali está o irmão, ali está o sobrinho. Quando uma cigana está lendo a mão na praia ou aqui no centro, né, ali está o quê? Está a mãe dela, está a cunhada. Então, o cigano, eles sempre andam juntos. Então, uma das características principais do cigano é essa relação estritamente com a família. Inclusive, a relação do cigano com o território, a relação do cigano com o espaço, é uma relação também baseada nessas relações familiares. Então, os ciganos de Carneiros, por exemplo, estão parados, morando em Carneiros. Só que eles têm uma relação estreita de viagens, de visitação com parentes que residem na Bahia. Então, é como se a ideia de território do cigano, a ideia de lugar do cigano, ela não estendesse só Carneiros, onde eles estão parados, onde a sua barraca está ali fixa, mas estendesse de Carneiros até a Bahia, porque é lá que estão suas redes afetivas. Porque é nesse cotidiano de afetividade com a família, de relação com os parentes, que ele é um cigano. A gente às vezes fala de propriedade como algo terra, casa, fazenda, rancho. Mas propriedade em tudo. Propriedade objetos, propriedade roupa, propriedade... Eu me permita dizer, a gente tem numa esfera ocidental, o homem, exemplo, em Alagoas, machista, ele tem a mulher como propriedade. Sim. Né? O carro como propriedade, as coisas, a família como propriedade, os filhos como propriedade. Qual a relação do cigano com propriedade? É muito interessante também essa pergunta, muito boa. Relação com a propriedade. Os ciganos, historicamente, eles viviam sendo perseguidos através desse nomandismo forçado, né? Então, eu estava com a minha família cigana aqui em um lugar e daqui a pouco eu tinha que fugir para outro lugar. Então, os bens dos ciganos estão inscritos no corpo deles. Então, por isso que os dentes de ouro, porque onde você ia guardar as coisas tinham que estar no seu corpo. Então, por isso a quantidade de anéis, a quantidade de adereços que os ciganos usavam, tanto que eles eram interpretados até como povos ricos, mas ali no corpo deles estava toda a riqueza. Toda a riqueza que eles tinham. Nos dentes, nas mãos, nos braços, os tecidos das roupas, né? Por isso que aqueles grandes quantidades de pano. Então, toda
a riqueza cigana, ela está dentro de toda a história cigana, a sua riqueza, a sua ideia de relação familiar, de relação com o território, ela está marcada por esse histórico de perseguição. A gente tem exemplo, alguns, para ilustrar para os nossos telespectadores, algumas ações que explicam o que é o povo cigano. Exemplo, a dança, você me citou antes, a dança flamenca. Sim. Conta pra gente elementos que estão no nosso dia a dia, que têm de origem cigana e muita gente não sabe. Muito boa também a pergunta. Eu te falei da dança flamenca, né? Em todos os lugares que os ciganos foram se espalhando, eles, de uma forma ou de outra, começaram a se adaptar à cultura desses lugares. Então, uma das coisas que... Um dos pontos principais da cultura cigana, ela resistia até hoje com um modo de comportamento próprio, com um idioma próprio, é justamente por essa habilidade do cigano de chegar num lugar e ele não ir de encontro àquele lugar. O cigano, ele vai se adaptar. Se um cigano ele chega num município que é predominantemente católico, ele não vai ser protestante, ele não vai ser espírita, ele não vai ser de nenhuma outra religião, ele vai ser da religião do lugar. Então, ele vai se adaptando. Então, os elementos ciganos que a gente pode encontrar aqui, né? Eu te falei da dança flamenca, mas lá no contexto da Espanha, né? Isso. Que era uma dança marginalizada, muito parecido com o samba aqui, que sempre foi marginalizado, os negros que tocavam samba eram perseguidos, então depois houve um processo de nacionalização daquele ritmo, foi a partir desse momento que esse ritmo começou o quê? A virar símbolo nacional, né? E ser respeitado. Então, o samba e o flamenco fazem um paralelo interessante, né? Então, o flamenco é uma dança de origem cigana, uma dança de origem negra e uma dança que sempre foi marginalizada na Espanha. Uma dança de resistência. Até que virou símbolo nacional. Então, em todos os lugares você vai encontrar os ciganos dançando e os ciganos dançando de acordo com a forma daqueles lugares que eles vivem. Certo. Então, uma coisa que eu observei muito em Carneiros é o orgulho que os ciganos têm de que grande parte de seus parentes, principalmente eles se encontram muito nas festas de casamento, é a composição e a música sertaneja. Então, muita gente chega no acampamento cigano e pensa que vai encontrar os ciganos lá dançando de forma espanhola, com castanholas. Não. A gente chega nos nossos ciganos aqui do sertão e a gente encontra eles dançando música sertaneja, dançando forró. E eles criam... Existem ciganos famosíssimos que são convidados para... Famosos, assim, no circuito cigano. Claro. Que são convidados para cantar no seu casamento, para tocar no casamento cigano. Então, essa adaptação, né, dos ciganos aos elementos culturais da região é uma coisa fortíssima. Outra coisa muito importante também, quem é do sertão sabe disso, que o costume que as pessoas têm na casa de usar cortinas, de cobrir, de ter... capa para bujão de gás, botijão de gás, capa para liquidificador. Então, também um costume cigano. Se você chegar numa barraca cigana, você só encontra exposto no lugar só as panelas. As panelas super areadas. Você sabe aonde chegou para isso? Como se chegou a isso? Como se chegou a isso? Eu creio que... pelo menos como pesquisadora, né, a ideia que eu tenho é que isso talvez foi uma forma de... Eles montavam barraca num canto e para até esconder os seus pertences. Então, por que deixar a barraca, que é algo tão vulnerável, visível, né? Então, vamos cobrir, vamos começar a usar esses paninhos, né? Tanto que... Geralmente também uma das marcas que tem, pelo menos no senso comum, é que cigano é adepto, é um grande praticante da cartomancia ou da leitura de mão. O quanto isso é verdade? Muito boa também a pergunta. O quanto isso é verdade. Como eu te disse, os ciganos eles não são adeptos de uma religião em si. Não existe uma religião cigana. Se você perguntar qual a religião cigana, eu vou dizer todas. Porque existem ciganos católicos, ciganos muçulmanos, ciganos evangélicos e por aí vai.
essa ligação do cigano com o misticismo é uma ligação real. Se você chegar em Carneiros, por exemplo, né, onde eu fiz pesquisa, muitas ciganas saem para Limão. E muita gente me pergunta se aquilo realmente é verdade, se eles acreditam realmente naquilo que estão fazendo, se aquilo não é uma grande encenação ou enganação. E eu falo, gente, eles, dentro do acampamento, na vida cotidiana deles, eles vivem esse misticismo. Então, como eu te digo, a pesquisa antropológica é uma pesquisa contextual. Então, eu estou te falando do que eu pude observar no meu campo de pesquisa, que é a cidade de Carneiros. Então, eles são católicos, eles são adeptos, eu posso dizer, de um catolicismo popular, onde dentro de suas barracas eles têm uma devoção muito grande aos santos, né? A Nossa Senhora Aparecida, a Padre Cícero, mas ao mesmo tempo, essa parte do misticismo, da limpeza espiritual, de ver o futuro, de tirar as cartas, de ler a mão, é muito presente, é muito forte. Tanto que é um dos estigmas, né, que geralmente o senso comum as pessoas trazem em relação aos ciganos. Já ciganos em Penedo, por exemplo, eu estive em Penedo e eu conversei com algumas famílias ciganas, essas famílias são predominantemente protestantes. Então, esse costume da leitura de mãos é mais um costume dos mais velhos, né, como eles chamam, das pessoas assim que não se converteram e tal. Então, vai dependendo muito do contexto, mas claro, é fato que como os ciganos eles são associados, né, a esses poderes, né, místicos, é claro que eles usam de determinada forma e já são tantas as desvantagens, se tiver alguma vantagem, vamos aproveitar. E é uma forma de eles ganharem algum dinheiro com isso também, já que as pessoas não me atribuem isso. Para encerrar, eu queria que você dissesse o quanto sofre o povo cigano com o preconceito. Então, a vida do povo cigano ainda é muito difícil no Brasil. Comparando-se com a Europa, é mais fácil viver no Brasil. Mas ainda há grande preconceito. Como a gente conversou, né, no começo, né, da nossa entrevista, eu te falei que tudo que a gente sabe sobre os ciganos foi dito sobre, com a nossa visão, com a visão dos não ciganos. Então, os estereótipos são muitos, o preconceito é muito, e quanto menos você conhece aquele povo, mais a gente vai inventando e vai alimentando esses preconceitos. Lembrando que o povo cigano, ele está aqui desde 1500, mas só em 2006 essas pessoas, esses grupos foram reconhecidos pelo Estado brasileiro, né, como grupos existentes no Brasil e pertencentes à sociedade, integrantes dessa diversidade cultural brasileira. Então, recentemente, depois de 449 anos, aqui no Brasil, foi que o Estado brasileiro chegou e disse: existem ciganos, então vamos reconhecê-los e vamos tentar criar políticas públicas que beneficiem esse povo que vive aqui. Então, antes disso, antes de 2006, os ciganos eram totalmente relegados à marginalidade. E negados. Negados. Então, o que foi que aconteceu? A partir de 2006, começaram a aparecer alguns dispositivos legais, como atendimento em postos de saúde, sem ter que comprovar o endereço, certo? Porque pelo costume nômade, né? Sempre teve aquele endereço. O atendimento das mulheres ciganas por profissionais da saúde mulheres, já que as mulheres ciganas não podem ser tocadas por outros homens. Então, a matrícula na escola aos alunos em situação de itinerância, porque muitas vezes as crianças ciganas não têm acesso na escola, porque quando chegavam na escola, sim, você está fixo aonde? Qual o seu endereço? A mesma coisa no posto de saúde. Então, os direitos de ciganos, agora, ainda em 2018, ainda está engateando. Mas esse reconhecimento pelo Estado foi um grande passo. Pois bem, quero agradecer. Eu que agradeço. Eu agradeço também a você pela audiência e espero uma próxima oportunidade. Até mais.